O que as filhas de Zelofeade nos ensinam sobre honra? Em Números capítulo 27, lemos a história das filhas de Zelofeade. Versículo 1 diz: Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisra, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Aqui percebemos que elas foram pelos meios legais perante toda a comunidade de Israel requerer algo legítimo e assim expuseram o caso perante toda a comunidade de Israel. Trouxeram a memória do pai para que toda a comunidade soubesse quem de fato ele foi. Disseram elas: ele não estava entre os que se revoltaram com Corá. Corá era da tribo de Levi, e conforme Números capítulo 16 nos diz, ele, Datã, Abirão e outros 250 líderes instigaram uma rebelião contra Moisés. Então, elas disseram que ele não estava entre os rebeldes. E prosseguiram dizendo: ele morreu pelo seu próprio pecado. E qual teria sido esse pecado? Números capítulo 14 nos dá a resposta. Após ouvir o relato dos espias e acreditar no relato negativo, o povo reclama contra Moisés e Arão. Então o Senhor dá uma sentença. No versículo 22 diz assim: nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Versículo 23 diz: jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados, nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Zelofeade, assim, morreu pelo seu próprio pecado, como os demais, que não deram crédito à palavra do Senhor e deram crédito aos 10 espias que voltaram com relato negativo da terra de Canaã. A sentença de Deus naquela ocasião foi que todos morreriam no deserto. E assim foi com Zelofeade. Por fim, elas questionam: por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante dos nossos parentes. As filhas aqui compareceram perante toda a congregação de Israel, sem rebelião, sem se levantar contra a autoridade de Moisés, sem se levantar contra a lei do Senhor, mas com a intenção de honrar o nome do Pai, que já não estava mais ali para aclamar em honra ao seu próprio nome. Moisés, então, levou o caso delas ao Senhor. E no versículo 7 veio a decisão. Deus disse: o que as filhas de Zelofeade pedem é justo. E a base legal para o pedido delas está em Êxodo capítulo 20, aonde lemos no versículo 12: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha vida longa na terra que o Senhor seu Deus te dá. Então, as filhas de Zelofeade estavam ali diante de toda a comunidade de Israel, honrando o nome do pai, para que o nome do pai não fosse esquecido, para que a memória do pai fosse preservada. E assim estavam ali honrando o pai. Um dos conceitos de honra é dar um lugar de destaque, ou ainda demonstrar respeito à memória de alguém.
E era exatamente isso que as filhas de Zelofeade estavam fazendo pela memória do pai, cumprindo assim o que estava escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Estavam ali honrando o pai, mesmo depois de morto. Estavam honrando o nome do pai. Como resultado da honra que deram ao pai, o Senhor reconhece o direito delas de perpetuar o nome do pai. Ele diz no versículo 7, as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. Então, a atitude delas de honrar o pai, requerendo de forma respeitosa, sem rebelião, perante toda a comunidade de Israel, fez com que resultasse numa nova lei para todo o povo. E para sempre, todas as filhas foram incluídas no direito de herança. No versículo 8 está escrito: e diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. Determina assim que a nova lei seja proclamada para todo o povo ter conhecimento, e então ela passa a ter validade. Versículo 11 diz: essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. O que vemos aqui é que elas honraram o pai mesmo depois de morto, e o resultado disso foi uma nova lei, contemplando este direito para todas as filhas que se encontrassem na mesma situação. Vemos assim que ao honrar o pai, conforme determina Êxodo capítulo 20, versículo 12, elas tiveram como resultado honra de serem contempladas com herança. Tiveram, assim, vida longa, como diz o versículo, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mais tarde, Salomão transformou essa história em Provérbios, e ele disse em Provérbios capítulo 22, versículo 1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que riquezas e ouro.